Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Confiança, Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade. Sacratíssimo Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá gravando? Daniel? Tá transmitindo já. Bom, então, antes de tudo, passar alguns avisos, que esta aula está sendo transmitida também pelo Facebook e que também está em aberto as questões para serem respondidas no final, para que para que o assunto possa correr de forma fluida, né? Então vamos lá. Antes de falar sobre a questão do livro em si, o livro da confiança, o livro do Padre Tomás de São Laurent, nós precisamos entender primeiro quais são os fundamentos para se ter a confiança. No Santo Batismo, nós recebemos 3 virtudes teologais: a fé, esperança e caridade. São Francisco de Sales, no livro da Filoteia, ele vai falar que o grau máximo da caridade é a devoção, assim como o grau máximo da fé é o heroísmo. Então, o que seria a confiança? A confiança, ela é o grau máximo da esperança. Da esperança. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que diz o seguinte: a confiança é o grau heróico da esperança, que é uma das 3 virtudes teologais recebidas no Santo Sacramento do Batismo. E como eu já falei de São Francisco de Sales, ele vai falar aqui no livro da Filoteia: a caridade e a devoção não diferem mais entre si do que o fogo da chama. A caridade é o fogo espiritual da alma, o qual, quando se levanta em labaredas, tem o nome de devoção. E assim pode-se aplicar essa máxima às outras 2 virtudes teologais, sendo a máxima da fé o heroísmo e a da esperança a confiança. Mas por que precisa ter esta confiança? Por que precisa ter heroísmo? Por que precisa ter devoção? Bom, Nosso Senhor, ele conta a seguinte parábola: a parábola dos talentos. Como que é essa parábola dos talentos? Os talentos são confiados, né, em quantidades diversas lá para os empregados, e o patrão sai em viagem. Quando ele volta, ele pergunta: o que vocês fizeram com os talentos que eu te dei? Aí um fala assim: olha, você me deu 2 aqui, eu fiz mais 2 com ele. Você me deu 3, eu fiz 3. E o outro assim enterrou aquele talento. E esses talentos aplicados à nossa vida são as virtudes teologais. Nosso Senhor, quando nós somos batizados, nós recebemos 3 talentos: fé, esperança e caridade. E como o nosso fim último da nossa alma, como diz Santo Inácio de Loyola, é voltar para Deus, um dia este Senhor voltará e nos perguntará o que fizemos desses 3 talentos. E quem dera se nesse dia nós falarmos para ele: olha, você me deu 3 talentos, fé, esperança e caridade. Com a fé, eu consegui um talento chamado heroísmo. Com a caridade, eu fiz um talento chamado devoção. E com a esperança, eu fiz a confiança. A confiança, ela deve se situar em alguns pontos. Entre eles, coloquei 4. Primeiro, é saber que Deus é nosso Pai.
Segundo, porque Ele é nosso Pai, Ele nos conhece. Porque nos conhece, sabe o que precisamos. E porque sabe o que precisamos, logo Ele provê sem demora se o pedirmos. E aí nós paramos e pensamos, nossa, mas por que que nós temos confiança e às vezes nós não recebemos? É porque nós não pedimos. Nosso Senhor, Ele fala de certa vez de um homem que ele foi durante a noite pedir pão na casa do outro lá, e ele bateu a porta uma vez. O homem não atendeu, pediu para ele parar de importunar. Ele vai lá, volta, bate com mais insistência. E chega a tal ponto que o homem, por aquela importunação que aquelas batidas na porta causou, ele levanta e atende por força, forçado. E Nosso Senhor fala a mesma coisa, batei e a porta será aberta, pedi e recebereis. E por que nós não temos essa confiança? Porque, primeiro, nos falta o sentido da paternidade de Deus, que Deus é nosso Pai. Segundo, falta saber que nós somos amados por Deus. Santo Agostinho fala, só se ama o que se conhece. Deus nos conhece, logo Ele nos ama. E se Ele nos conhece, Nosso Senhor fala, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas o vosso Pai que está nos céus, sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. E é aí que atua o mistério da divina providência. Nós pedimos, Deus sabe que nós vamos pedir, e se aquilo for colaborar para a nossa salvação, Ele concede. E se aquilo não for colaborar, Ele não concede. Simples assim. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas aí nós estamos falando dos pontos da confiança. Nós estamos falando dessa confiança na sua parte, digamos assim, na infância dela, que é a esperança. Às vezes nós paramos assim, tem pessoas que fazem perguntas e falam assim, como que eu faço para ter mais confiança? Nossa, minha confiança é pouca. Não existe isso. Por quê? Porque a confiança ela é o grau máximo da esperança. E menos que confiança é uma simples esperança. Então já não existe confiança. Então, quais são os exemplos? Vamos pegar as outras duas virtudes. A fé. A fé, infelizmente, até dentro dos meios acadêmicos, universitários, aparecem professores falando que fé é um sentimento, é algo que nós inventamos e colocamos a mão no fogo por aquilo. Não é. O que é fé? Fé, ela é uma adesão do nosso intelecto a uma verdade revelada. Você não sente fé, você tem fé. Você não tem pouca fé, você não tem muita fé. Ou você tem fé ou você não tem. O grau máximo da fé é heroísmo, o grau menor da fé é a falta de fé. E o que nos leva a ter fé? As verdades reveladas. Nosso Senhor apenas não nos falou, mas Ele nos provou. Diz que ia morrer e ressuscitar, morrer e ressuscitou. Ah, mas isso daí não é história que inventaram? Não. Nós temos diversas provas. Temos o Santo Sudário, temos os milagres eucarísticos, nós temos os instrumentos da paixão de Nosso Senhor, que inclusive muitos cientistas ateus tentaram refutar aquilo, e quando foram ver lá no teste lá do carbono 14, viram que datava lá da época, o homem da tal idade, do tipo sanguíneo, etc. e tal. Então, não é apenas sentir, é uma adesão do nosso intelecto. Isso é a fé. Mas a fé, para ser transformada em heroísmo, ela tem que ser levada até suas últimas consequências.
Porque eu tenho fé, eu vou levar essa fé até as últimas consequências. Prova disso, os mártires. O que vai ser de nós quando nós morrermos? E o nosso respeito humano, ele ser colocado na balança com o sangue dos mártires. Quando nós morrermos, nós que aderimos a tantas crenças, tantos sinais de crenças por aí, o que vai ser quando nossa sentença for colocada na balança junto com o sangue de Santa Inês, que se recusou a queimar incensos para os deuses pagãos, mesmo que a fé dela fosse tolerada. Mesmo que a fé dela fosse tolerada. E é inclusive a fé que nos faz ter essa certeza que só existe uma religião. E existem diversas crenças. Qual que é a diferença? Crença é aquilo que você dá crédito. Se alguém chegar em você e falar que a Terra é quadrada, que o céu é verde, você quiser dar crédito àquilo que estão falando, isso é crença. Religião é aquilo que religa o homem a Deus. E se o próprio Deus religou através de uma religião, então ele não quer ter outras. Quer ter apenas uma religião, apenas um meio de religar, o resto é crença. Maomé deu sua crença, o Islã. Mas quais foram as provas concretas da religião islâmica? Não existe. Não existe o sudário de Maomé, perdão. Não existe milagres comprovados de Maomé. O sangue de Maomé, o budismo, não tem sudário de Buda, não tem milagre de Buda, enfim, por aí vai. Porque são crenças. As pessoas deram crédito apenas àquilo que eles falaram, mas sem adesão do intelecto. Portanto, não é fé, é crença. Nós temos fé, nós temos religião. A caridade. Como que a caridade se transforma em devoção? Nas suas últimas consequências. O primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor a Deus. Se nós amamos o próximo por amor a Deus e levamos isso até a última consequência, nós colocamos em nossas almas o espírito da verdadeira devoção. E a confiança? Isso que nós vamos ver agora no livro do Padre Tomás de São Laurent. E para preparar as nossas almas, para este conteúdo, nós temos um exemplo resumido de tudo isso que eu falei. Quem é? A mulher cananeia. Capítulo 15 do livro de São Mateus, do 21 ao 28, que diz: Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas nosso Senhor não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então nosso Senhor respondeu: Ó mulher, grande é a sua fé, e seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Existe exemplo maior de confiança, talvez, do que esse? Existe exemplo maior de heroísmo do que esse? A ousadia da mulher cananeia
foi o ato heróico dela, o ato de heroísmo. Insistiu. E teve uma ousadia do próprio Deus falar para ela que não é lícito dar os pães dos filhos, enfim. E ela fala, mas até os cachorros não comem da migalha? Isso é um ato heróico. É a ousadia que Deus espera de nós. A fé levada até as últimas consequências. Aqui, no livro da Confiança, ele vai dizer o seguinte: a confiança é uma firme esperança. Com a concisão que traz o cunho de seu gênio, define São Tomás a confiança. É uma esperança fortalecida por sólida convicção. Palavra profunda que não faremos senão comentar neste capítulo. Pensemos atentamente os termos que emprega o doutor Angélico. A confiança, diz ele, é uma esperança. Não uma esperança ordinária, comum a todos os fiéis. Um qualitativo preciso a distingue. É uma esperança fortalecida. Notai bem, no entanto, não há diferença de natureza, mas somente de grau de intensidade. Nós vemos que isso se aplica lá na Filoteia, com a caridade. Não distingue caridade de devoção. São a mesma, mas a devoção é mais intensa. A esperança comum perde-se pelo desespero. Pode tolerar, no entanto, uma certa inquietação. Quando, porém, atinge essa perfeição, que faz trocar seu nome pelo nome de confiança, torna-se então mais delicada e susceptibilidade. A menor dúvida a rebaixaria e faria voltar ao nível simples de esperança. Olha que claro isso. Quando nós temos a confiança, que é uma esperança sólida, quando nós caímos da confiança, ela torna-se ao estado simples de esperança. O profeta real escolhia exatamente as expressões quando chamava a confiança uma esperança. Trata-se realmente aqui de uma virtude levada ao máximo de intensidade. Levemos mais longe esse estudo. Que força soberana fortifica a esperança a ponto de torná-la inabalável aos assaltos da adversidade? A fé. A alma confiante guarda na memória as promessas do Pai Celeste, medita-as profundamente, sabe que Deus não pode faltar à sua palavra, e daí a sua imperturbável certeza. O que isso quer dizer? A Sagrada Escritura fala: maldito é o homem que confia no homem. Nós colocamos nossas esperanças, nossa confiança, né? Engraçado que para as coisas mundanas nós conseguimos elevar essas virtudes, aliás, rebaixar ao máximo, mas a ponto de elevar a virtude não conseguimos. Como assim? Nós colocamos toda a nossa confiança, por exemplo, num determinado político. Nós colocamos a confiança que ele vai resolver todos os nossos problemas, que ele vai dar para nós a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a tranquilidade, a prosperidade, etc. Nós colocamos a nossa confiança nas ideologias. O que as ideologias falam? Ideologia comunista. Nós vamos lutar pelos mais pobres, dar a vez para o pobre, e nós balançamos bandeiras, damos a nossa confiança para essas ideologias. O que a ideologia de gênero faz? Que a pessoa que tem todas essas questões da atração pelo mesmo sexo, enfim,
E por baixo dessa bandeira, a pessoa vai ter toda a segurança, toda a proteção, toda a sua vez possível. Mas o que Santo Inácio de Loyola fala relacionado à bandeira? Meu irmão Gabriel está aqui, nós fizemos exercícios, né, de Santo Inácio de Loyola. Na última parte do exercício, ele fala de 2 reinos. Um é de Cristo Rei, situado em Jerusalém, e outro é de Satã, situado na Babilônia. Este que está situado na Babilônia, ele convida pessoas a lutar debaixo do seu estandarte, que promete riquezas, prazeres, facilidades, etc. Enquanto que Cristo Rei, em Jerusalém, ele chama as pessoas para lutar debaixo de seu estandarte, oferecendo, senão, uma vida de sofrimento, pobreza, mortificação e cruz. E quando nós nos deparamos com essas bandeiras ideológicas que surgem por aí, será que e quando nós aderimos a essas ideologias, será que nós estamos debaixo do estandarte de Cristo Rei? Ou essas bandeiras seriam um estandarte de Satã disfarçadas? Oferece prazeres, facilidades, riquezas. Mas a nossa fé, ela tem que ser em grau heróico. Temos que levar a nossa vida de oração a sério, tem que levar a salvação a sério. A nossa alma é o único bem que nós temos que é inegociável. Prosperidade nós temos hoje, amanhã talvez não tenhamos. E depois ela volta. Saúde nós temos hoje, amanhã não temos. Depois talvez tenhamos daquele jeito. Mas é algo que volúvel, né? É algo que vai e vem, etc. E tal. E a nossa salvação da nossa alma? Uma vez que nós fechamos os olhos para esse mundo e abrimos os olhos para a eternidade, não tem mais esses altos e baixos. Uma hora teremos o céu, outra hora não teremos, uma hora teremos o inferno, não teremos. Não, vai ser algo para sempre. E devemos levar a sério. E se trilharmos pelo caminho da fé, pelo caminho do heroísmo, também devemos trilhar pelo caminho da confiança. E confiar somente em Deus. Sem confiança não tem heroísmo. Para ser mais exato ainda, sem confiança não tem fé. Como é que você vai dar sua cara à rua à tapa, por você estar rezando um terço, se você não tem a confiança que aquele é o meio necessário para a sua salvação? Se você não tem confiança que aquelas orações também são meio necessárias para a conversão dos pecadores. Se você não tem essa confiança, você não vai ter a fé, você não vai ter o heroísmo. A pessoa vai olhar você rezando o terço na rua, você vai guardar. Porque falta a fé, falta o heroísmo e falta a confiança. Nós olhamos as pessoas e, infelizmente, olhamos as pessoas como grandes influenciadoras de nossas vidas, a ponto de que eu tenho que agradar a todo mundo. Eu estou dentro da igreja, eu vou rezar o meu terço, na rua eu não vou rezar, que vai desagradar. Eu estou passando com um grupo de amigos de diversas crenças dentro de uma catedral, eu não vou fazer a genuflexão ao Santíssimo Sacramento, que pode desagradar. Eu estou passando na frente de uma imagem sacra pública, eu não vou fazer o sinal da cruz porque essa bobagem que o Estado é laico. Então não temos fé, não temos confiança. Porque se tivéssemos confiança, saberíamos que Deus é o nosso Pai, que Deus nos olha lá dos altos céus e que Ele honra esses atos que nós fazemos aqui na terra. Continuando o livro, existem entre a fé e a confiança relações estreitas, laços íntimos de parentesco. Empregando a expressão de um teólogo moderno,
deve-se achar na fé a causa e a raiz da confiança. Ora, quanto mais se afunda a raiz na terra, mais seiva nutriente dela tira. Mais vigorosa crescerá a haste, mais opulenta será a floração. Assim a nossa confiança desenvolve-se na medida em que se aprofunda em nós a fé. Certa vez eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz virou para mim e falou assim: olha, você com esse escapular exposto, você com esses terços expostos, você não tem medo que as pessoas te chamem de radical? Você dizendo que a fé católica, dizendo aos 4 ventos que a fé católica é torta à direita, não é algo radical? O que é radical? O que significa radical? O livro da confiança fala. Quanto mais se aprofunda a raiz na terra, mais seiva e nutriente dela tira. Então ter uma fé radical é essa fé. É aprofundar a sua fé para puxar toda a seiva que a sã doutrina nos dá. Isso que é ser radical. Existem muitos termos radicais que não são condenados pelo mundo. Você passa pela Avenida Paulista, principalmente, tem lá. Eu sou um grupo radical feminista. Ninguém vê problema nisso. Você vai dentro de uma das sedes lá, numa reuniãozinha do MEC, eu sou um radical socialista. Sou um radical marxista. Ninguém vê problema nisso. Agora, se você diz, eu sou um católico radical, pronto. Parece que você cometeu um crime nacional. Qual que é o crime? Defender sua fé. E você poder fazer publicamente o sinal da cruz numa terra que nasceu à sombra de uma cruz. Esse que é o crime que nós cometemos. Eu não gosto muito de assuntos polêmicos, mas apenas abrindo um parênteses. Nós vemos muitas notícias por aí de adolescentes, de grupos escolares que a polícia militar, federal, apreende esses jovens com símbolos nazistas. Na bolsa, bandeira dentro de casa, isso, etc. É um crime. Nazismo foi um crime, a igreja condenou o nazismo. Mas não existe esse mesmo peso da lei para jovens que portam a camisa comunista, que matou mais que o nazismo. E que Hitler, inclusive, fala que uma das maiores tristezas que ele teve foi não ter matado tanto quanto a União Soviética matou. Essa era a tristeza do Hitler. E, no entanto, a lei não pesa. Agora sai na rua vestindo uma camisa escrito Brasil, terra de Santa Cruz. Os livros santos reconhecem a relação que une essas duas virtudes. Não são designadas pelo mesmo vocábulo fides, uma e outra, sob a pena dos escritores sagrados? As considerações precedentes terão parecido talvez um pouco abstratas. Era necessário, no entanto, que nelas nos firmássemos. Delas deduziremos as qualidades da verdadeira confiança. Imaginai, ele pede, as extremidades mais angustiosas de ordem temporal, as dificuldades insuperáveis, em aparência de ordem espiritual, nada disso alterará a paz de uma alma confiante. Catástrofes imprevistas poderão amontoar em torno dela as ruínas de sua felicidade,
Essa alma, mais senhora de si que o sábio antigo, continuará calma. Isso é confiança. Isso é confiança. O senhor Dr. Plínio, ele falava muito sobre a confiança. Se nós pegarmos a linha do tempo da TFP, da história da TFP, ela subsistiu em cima da confiança. Porque em uma época onde todos se voltavam contra, a TFP marchava nas ruas com seus estandartes, anunciando o reino de Maria. Por quê? Porque eles tinham confiança de algo maior do que aquilo. Eles sabiam que os burbúrios alheios eram altos, mas a glória que eles receberiam no céu seria muito maior do que aquilo. Será que nós temos verdadeira confiança quando nós analisamos as coisas? Se nós temos confiança, por que nos abalamos facilmente? Se nós temos confiança, por que que nem ao menos a virtude da esperança nós buscamos exercitar? E aí nós chegamos numa conclusão. Nós não temos verdadeira confiança em Deus. Porque se tivéssemos, nós diríamos como São Francisco de Assis falou, meu Deus e meu tudo. Nós diríamos como Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Mas é muito difícil pedir cruzes para Deus naquele momento em que é muito bonito, eu quero ser santo, me dê a cruz, Senhor, para carregar. E quando Ele dá a cruz, nós sacudimos ela de lado. Pela falta de confiança, pela falta até mesmo da simples esperança. Ele conta um exemplo da vida de São Martinho, que diz o seguinte: São Martinho caiu nas mãos de salteadores. Os bandidos o despojaram, iriam trucidá-lo, quando de repente, tocados pela graça do arrependimento, ou levados por algum pavor misterioso, o libertaram e o soltaram contra toda a expectativa. Perguntou-se mais tarde ao ilustre bispo se nesse risco premente não teria sentido algum medo. E ele respondeu: nenhum, porque eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. Nós deveríamos colocar esta frase, talvez entalhada nas nossas cabeceiras. A intervenção divina é tanto mais certa quanto os improváveis socorros humanos. Essa é a frase que tem que ser entalhada não somente nas cabeceiras, mas na nossa alma. A fé, esperança e caridade são os pilares. As virtudes teologais. As virtudes teologais por quê? Tel, dado por Deus. Os pilares da nossa alma, mas são pilares que não estão fortes. É uma casa edificada sobre areia, que qualquer coisa que bate, cai. Qualquer vento que bate, cai. E a casa edificada sobre a rocha da confiança, do heroísmo, da devoção, é uma casa que tudo pode vir contra ela, que ela não cai. E por que eu bato tanto nessa tecla? Que nós temos a fé, a Igreja Católica tem a fé, as outras crenças não têm fé. Por quê? Porque Nosso Senhor fala isso. Porque nós olhamos as crenças por aí que ficam preocupadas com coisas. A prosperidade, nós temos as crenças por aí preocupadas com a questão
de quanto tempo vai viver, se vai reencarnar depois, se não vai, não sei o quê. E Nosso Senhor fala, preocupações assim são coisas de pagãos. O vosso Pai que está no céu sabe o que vocês precisam, e se Ele veste a erva do campo e alimenta os passarinhos, quanto mais fará por vós. O que nós temos diferente desses seres citados por Nosso Senhor? Nós temos alma, uma alma eterna. Deus alimenta o passarinho mesmo sabendo que ele vai morrer e não vai ter eternidade. Deus veste a erva do campo mesmo sabendo que se ela for queimada, acabou por ali. E nós que temos uma alma eterna, será que Deus não vai prover os meios necessários para a nossa subsistência, para poder servi-lo? Por que nós pedimos? Por que às vezes nós pedimos saúde e a saúde não vem? Por que nós pedimos às vezes a prosperidade e a prosperidade não vem? Porque nós não temos noção da profundidade disso que Nosso Senhor fala da divina providência. Nós somos formados de corpo e alma. O nosso corpo, ele é feito para servir a nossa alma. Ele é uma ferramenta. Ele não é um Deus, é uma ferramenta. Idolatrar o corpo é aquele famoso lá, que me falhou a memória agora, do rapaz lá da lenda lá, que olhou lá no lago, lá, viu o próprio reflexo, se apaixonou pelo corpo dele, foi nadar, se afogou lá. Ele idolatrou o corpo dele. Mas o nosso corpo não serve, ele não é nosso Deus. Se nós pedimos a Nosso Senhor os meios necessários para o nosso corpo subsistir para servi-lo, Ele concederá. Se nós pedirmos a Deus os bens necessários para o nosso corpo para subsistir, mas para não servi-lo, Ele não vai conceder. Por causa da causa maior, a salvação da nossa alma. Por isso que Nosso Senhor diz que Deus é nosso Pai, que provém quando nós pedimos para servir. Acompanhado pela fé heróica, a fé insistente, a fé que pede, a fé que insiste. E de forma muito sutil, quando nós pedimos, quando nós insistimos, quando nós resistimos, de forma sutil, nós estamos exercitando a confiança. Olha que coisa. São Francisco de Sales, esse livro não é dele, mas ele aparece nesse livro, ele diz o seguinte: a providência, ela só adia o seu socorro para provocar ainda mais a nossa confiança. Se nosso Pai Celeste não concede sempre o que pedimos, é para nos reter a seus pés e nos dar ocasião de insistir com amorosa violência junto dele. Como claramente mostrou aos 2 discípulos de Emaús, com os quais só se deteve ao fim do dia e assim mesmo por ele esforçado. E a firmeza inabalável é, pois, a primeira característica da confiança. A segunda qualidade dessa virtude é ainda mais perfeita. Leva o homem a não contar com o auxílio das criaturas, quer seja auxílio tirado de si mesmo, do seu espírito, do seu critério, da sua ciência, do seu jeito, das suas próprias riquezas, crédito, amigos, parentes ou outra qualquer coisa sua, quer sejam socorros que por acaso possa esperar das mesmas pessoas. Reis, príncipes e geralmente de qualquer criatura, porque sente e conhece a fraqueza e inanidade de todo amparo humano. As pessoas, os governantes, todas essas pessoas não conhecem as nossas fraquezas, não conhecem as necessidades da nossa alma. Deus conhece.
Por isso que devemos ter confiança em Deus. Nós pedimos, insistimos, resistimos às pessoas nos negam e lá se vai a nossa esperança água abaixo. Mas Deus não, Deus é diferente. Se nós chegarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, concede-me esta graça que tanto preciso, se for para a vossa maior glória e para a salvação de minha alma, conceder isso que eu te peço. E se aquilo for para a sua salvação e para a maior glória de Deus, ele vai conceder. Pode deitar a cabeça no travesseiro que ele concede. E eu sou a prova viva disso. Quantos problemas para essa imagem aqui de Nossa Senhora de Fátima? Eu chegava aqui de manhã, às vezes estava com a cabeça cheia, não sabendo como resolver tal coisa. O que eu fazia? Eu anotava num papel aquela causa, dobrava, colocava embaixo dos pés de Nossa Senhora de manhã, rezava uma salve rainha, onde evoca Nossa Senhora como nossa advogada, aquela que resolve nossas causas, e no final da tarde aquela causa estava resolvida. Deixava o papel ali e esquecia. Essa deve ser a nossa confiança em Deus. Essa deve ser a nossa confiança em Deus. Uma confiança que nós não temos. Porque nos falta a fé, falta o heroísmo. Nós pedimos muitas coisas para Deus de joelho. Mas na hora da comunhão, momento máximo, nós não dobramos os joelhos para receber nosso Senhor. Nós usamos as nossas mãos para juntar em oração e a nossa boca para dizer o santíssimo nome de nosso Senhor. Mas na hora da comunhão, as mãos juntas, nós usamos para receber o corpo de Jesus e a nossa boca, talvez, na maior parte dos casos hoje, para naquele momento máximo fazer um ato solene de apostasia, como foi o caso do arcebispo de Londrina, que deu a comunhão na mão de um sheik muçulmano. Eles não acreditam em Nosso Senhor. E tampouco acreditam no Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é uma trindade. Para eles, Deus não é trindade. Então, usa daquele momento máximo para recusar a comunhão àqueles que se ajoelham de forma devota e fazer um ato solene de apostasia, dando a comunhão para aqueles que não acreditam. Então, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Será que aquelas pessoas que se encontravam ali naquela igreja, será que eram poucas para ter um ato heróico de fé e impedir aquele sacrilégio? Será que naquela igreja lá do norte, lá onde o rapaz, lá um satanista entrou na igreja e enxugou a cabeça corporal, será que tinha poucas pessoas naquela igreja para ter um ato heróico de fé e impedir aquilo? Mas não. Falta fé, falta heroísmo. Por quê? Porque tudo isso é substituído pela parte mais rebaixada dessa virtude, que é o respeito humano. Eu não vou impedir o satanista lá de se enxugar corporal, porque vão me chamar de intolerante, vão me chamar de violento, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Mas Nosso Senhor ali no altar sofre de graça, por consequência do nosso respeito humano. Ah, mas o arcebispo vai saber o que fazer. Não, ele não vai saber o que fazer, porque a partir do momento que você é um bispo, um padre, um arcebispo, seja lá quem for,
que entrega a Sagrada Comunhão para quem quer que seja, que você sabe que não é cristão, não é católico, não é batizado, enfim, ele não vai resolver porque ele não tem mais fé. Não tem. Trata a Eucaristia como pão. O pão que você tem no armário da sua casa. Não como o corpo de Nosso Senhor. Porque se tratasse como o corpo de Nosso Senhor, saberia o nível de gravidade, o nível de sacralidade, o nível da divindade que é entregar aquilo nas mãos dos inimigos da fé. Simples assim. Falta fé. E sem fé não tem confiança. É por falta de confiança que nós estamos vivendo essas tragédias atuais. Por que está tendo guerra na Rússia? Por que a Rússia está dando uma dessa? Vou contar a solução aqui. Nossa Senhora, em Fátima, apareceu aos pastorinhos e disse: eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. O Papa me consagrando na Rússia, vai ter paz. Vai ter um tempo de paz. E a Rússia vai se converter. Ela deu o diagnóstico para aquele mal. O que aconteceu? Pio XII consagrou o mundo. Não consagrou a Rússia. Não teve confiança. Depois de Pio XII, João Paulo II consagrou toda a humanidade ao Imaculado Coração de Maria. Depois, consagrou Rússia e Ucrânia. A Nossa Senhora fala Rússia. É a confiança, é o ato máximo. Falta confiança. Então, essa primeira parte, nós estamos falando da confiança relacionada de nós para com o mundo e de nós para com nós mesmos e os nossos pecados. Aqui diz no livro da confiança que Deus, além de prover as necessidades temporais, Ele provê as necessidades espirituais. Quais são as necessidades espirituais? A pessoa que cai na desgraça do pecado mortal, mas reza com contrição e confiança o ato de arrependimento, ela já alcançou o perdão dos pecados e ela precisa ir para a confissão porque é um ato obrigatório. A pessoa que está em pecado, se ela não tem confiança, não tem esperança, ela cai no desespero. Pequei, acabou tudo. Vou para o inferno. Não tem jeito nenhum. Claro que a igreja fala que a alma em pecado mortal, se ela morre naquele estado, grande é a possibilidade dela se perder. Mas o Catecismo Maior de São Pio X diz que um dos pecados contra o Espírito Santo é o desespero da salvação. É não recorrer à misericórdia de Deus na confissão assim que cai. Precisa confiar, precisa se ajoelhar, ter humildade, chegar diante do padre, do confessor e confessar os pecados. Ato de confiança. Foi o ato de desespero de Judas Iscariotes que o levou à condenação. Porque Nosso Senhor certamente iria perdoá-lo se ele pedisse perdão. O beijo de Judas não foi o pior crime. Teve coisas piores. A coroação de espinhos, a flagelação, os escárnios, as bofetadas. O sumo sacerdote dizendo que Nosso Senhor proferiu uma blasfêmia quando ele disse que ele era filho de Deus. E, no entanto, na cruz, Nosso Senhor se dirige ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Judas teria vez nesse perdão, mas não recorreu. Faltou a confiança. Se desesperou com os seus próprios pecados. Ficou surdo com o som que sua consciência fazia e não ouviu a voz de Deus chamando-o de volta.
e não pediu perdão, se enforcou e ali ele assinou sua própria sentença. Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes. Essa tríplice negação de São Pedro, quem nos lembra? A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Negou 3 vezes. E, no entanto, quando Nosso Senhor olha para São Pedro se arrepende, chora amargamente e ali ele alcança o perdão de Deus. O que isso difere? Nada. As duas coisas aconteceram na mesma noite. Esses 2 atos aconteceram na mesma madrugada. Pedro nega Nosso Senhor 3 vezes naquela noite de Quinta-feira Santa para sexta-feira. Judas beija Nosso Senhor na noite de Quinta-feira Santa para sexta. Então, o que difere as situações? O que difere o local? Nada. Um outro exemplo, tinha 2 ladrões crucificados com Nosso Senhor. O que mudou a situação de um para o outro? Não muda nada. Os 2 estavam ali crucificados porque era bandido. O único inocente era Nosso Senhor. Só que um utilizou da sua cruz para o desespero, para amaldiçoar. E o outro, que estava exatamente numa cruz igual àquela, com os pregos iguais na mão, nos pés, usou daquela cruz para o seu ato de confiança. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Reconhece no último momento da sua vida o reinado de Nosso Senhor. Ele é Deus. E qual que é a desculpa que nós temos para não confiar, para não ter fé? Se a cruz do outro é igual à nossa. Se o caminho que o outro faz é o mesmo que o nosso. Todos nós estamos aqui na Terra peregrinos, peregrinando. E nossos corpos terão o mesmo fim, a morte. Todos nós temos fome, todos nós temos sede, todos nós temos necessidades temporais. O que difere uma pessoa da outra? Mas quando nós olhamos pela ótica espiritual, nós encontramos as diferenças. Porque uma pessoa alcançou a esperança, alcançou a confiança, e a outra não alcançou. Certa vez eu ouvi o padre Pascotto, em uma das suas pregações, dizer que no dia do juízo, no dia da ressurreição da carne, nós encontraremos pessoas lá com suas sentenças já, inclusive a nossa. Deus queira que a nossa seja boa. Mas que essas pessoas encontrarão nessas diversidades de pessoas o seguinte: tal pessoa teve uma vida pior do que a minha, mas ela se emendou e se salvou. Tal pessoa teve uma vida menos pior do que a minha, no entanto, ela desesperou e se condenou. Tal pessoa teve uma vida pior do que todas. Ela se emendou e se salvou. Nossa, tal pessoa nunca teve um resquício de um pecado mortal no confessionário. Mas por conta daquele vício que ela obteve, insistiu naquele vício, ela se condenou. É o nosso ato de confiança em Deus que vai definir a nossa salvação. Se nós confiarmos e levar essa confiança até as últimas consequências, seremos salvos. Se nós não confiarmos em Deus e cair no desespero, não seremos salvos. Não tem meio termo. Santa Jacinta fala isso.
Não tem como ser de Deus e do maligno. Não tem meio termo. Você é de um, você é de outro. Então não dá para você ter ou não ter confiança. Ou você tem ou você não tem. Os mártires não entraram nessas crises internas na hora do martírio. São Lourenço, que é o santo do dia do meu batismo, Santa Águeda, que é o dia do meu nascimento, eles não tiveram essas crises pessoais na hora de dar ou não a vida por Deus. Eles não chegaram lá diante lá da... São Lourenço não chegou diante daquela chapa fervendo para assá-lo vivo. Ele não ficou naquela hora pensando, e se não tiver nada depois? E se essa fé, e se a fé dos romanos for verdadeira, a minha não for? E se os gregos lá que adoram não sei quantos deuses tiverem com a verdade, eu não tiver, e eu morrer e for para a condenação lá da religião deles? Não pensaram nisso. Eles tiveram um grau de heroísmo tão grande, um grau de confiança tão grande, que São Lourenço, mesmo sendo assado vivo, ele virou para o imperador que estava ali na arquibancada rindo, e o que ele fala? Ele falou, desisto? Ele falou, você venceu? Ele debocha do imperador falando, me vire do outro lado porque esse já assou. Isso que é o heroísmo verdadeiro. É você chegar ao máximo do escárnio pelas causas de nosso Senhor Jesus Cristo, e na máxima desses escárnios você demonstrar o máximo da sua fé, o máximo da sua confiança, o máximo da sua devoção. Mas nós temos diversas teorias por aí. O que os protestantes falam? Eles falam que nós, independente do que fizermos, seremos justificados pelo sangue de Jesus que morreu por nós, enfim, não há muito com o que se preocupar. Jesus morreu, não precisamos fazer nada. Mas nos esquecemos que não foi somente o sangue de Nosso Senhor que foi derramado. Por causa de Nosso Senhor, o sangue dos mártires foram derramados. Por causa da morte de Nosso Senhor, as lágrimas de Nossa Senhora foram derramadas. E quando nós morrermos, chegaremos lá diante do justo juiz e vamos falar, olha, o sangue do seu filho pesa para a minha salvação. E Deus, justo como Ele é, Ele falará, mas o sangue dos mártires pesa para a sua condenação. Porque eles deram tudo de si para a minha glória. E você não deu tudo de si. Já pensou uma pessoa que morre no dia de um mártir, talvez? O mártir desse dia, ele foi esmagado lá com uma pedra lá de não sei quantas toneladas, por não negar o meu santíssimo nome. E você estava com o seu amigo, colega lá de outra denominação, na frente de uma igreja, você não fez sinal da cruz por vergonha. Você não rezou uma Ave Maria pública por respeito humano. Você não tirou o seu terço no ônibus para rezar? Não fez o sinal, você foi num restaurante, não fez o sinal da cruz antes de se alimentar? Por respeito humano. E esse daqui, diante de uma arquibancada, cercado por leões, confessou o meu santíssimo nome. Como é que se faz? Como é que fica agora? E como não chegar nessa consequência? Nessa desgraça? Confiança, heroísmo, devoção. É não ter medo de sair à rua, no mundo que grita, viva isso, viva aquilo, e nós chegarmos às ruas e dizer, queremos Deus. Homens ingratos, queremos Deus. Neste mundo que as pessoas gritam o Estado é laico, nós gritarmos mais alto ainda, aqui é terra de Santa Cruz.
Ah, mas você não tem medo de ser escarnecido? Você não tem medo das pessoas falar que você é um intolerante, isso e aquilo? Não, eu não tenho medo. Eu tenho confiança. Eu tenho confiança. E se vir um grupo de radical, socialista, não sei o quê, com não sei o que, querer te bater, te espancar, que espanquem. Que me matem por essa causa justa, por essa causa nobre. O que você acha mais nobre morrer? Você acha mais nobre morrer infartando na sua casa? Ou você morrer pela causa de Nosso Senhor na rua, publicamente? O que você acha mais nobre? Você pegar uma infecção, você ficar se preservando sua saúde, sua vida, os seus bens, sua matéria, para lá na frente morrer com uma infecção generalizada? Ou você dar sua cara a tapa na rua pela sua fé e morrer pela causa de Nosso Senhor? Eu sei que eu não estou lendo muito do livro, mas estou resumindo tudo que eu peguei dele. E para reforçar em nós essa confiança que o Padre Tomás de São Laurent fala, devemos ter em mente uma coisa. Muitas pessoas, prestem atenção, há quanto tempo existe a humanidade? Quantas pessoas já nasceram e quantas pessoas já morreram? Muitas pessoas vieram e muitas pessoas já foram. Mas quais foram aquelas que até hoje a igreja venera nos altares? Foram aquelas que tiveram uma fé heróica. Foram aquelas que tiveram confiança. Foi aquelas que tiveram devoção. Essas pessoas permaneceram. Passou-se toda a humanidade e essas pessoas permaneceram. Você não vai chegar no seu oratório em casa, não vai chegar numa catedral, numa capela, e vai ver uma pessoa lá desconhecida, lá de não sei quando depois de Cristo, que morreu com uma gripe, não sei o quê. Você vai encontrar uma pessoa que deu a vida por Nosso Senhor. E vai saber a história dela tintim por tintim. Ó, tal pessoa, a Inês era uma pessoa lá que estava começando a adolescência, tudo. Estava lá os romanos com todo o seu paganismo, forçando as pessoas a queimarem incenso para os seus falsos deuses. E ela se recusou. Morreu. Pela causa de Nosso Senhor. Nós temos tantas pessoas, tantos lugares por aí, que veneram o faraó, que veneram o Maomé, veneram não sei quem. Venera até grandes nomes, digamos assim, da literatura. Mas quem se encontra dentro dos relicários de ouro, de prata, sendo venerados, são os mártires, são os santos. E não se enganem, é uma pequena parcela aqui que eles recebem, daquilo que eles estão recebendo no céu. Daquilo que eles estão recebendo no céu. Pilatos era o governador de Roma. Ele teve a audácia de dizer a Nosso Senhor: eu tenho poder para te libertar e poder para te condenar. No entanto, quando você vai para Notre Dame, você não encontra ali a coroa de Pilatos. Você encontra a coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O único rei coroado pelos seus inimigos. O imperador condenou à morte Santa Inês. Mas quando você vai lá no Parthenon romano, você não encontra os ossos do imperador. Você encontra, num relicário de ouro, os ossos de Santa Inês. Essa é a última consequência da nossa confiança. Para os pagãos, uma fé cega leva à morte. Para nós que somos cristãos,
As consequências da fé é a vida eterna. É o triunfo de nosso Senhor. Por que a França, que é filha favorita da igreja, foi invadida pelo Islã? E por que a Polônia se mantém intacta? Porque na Polônia teve um ato público que eles proclamaram Jesus Cristo rei da Polônia. Lá não teve atentado de Estado Islâmico, lá não teve invasão muçulmana, não teve nada dessas coisas. Por que Constantinopla virou Istambul, invadida pelos turcos? E por que na igreja, pelo menos até há uns 50 anos atrás, era preservado o estandarte de Lepanto? Não era uma guerra contra os turcos? O que difere uma coisa da outra? A confiança. Quando os cruzados, em menor número, estavam lá no mar lutando contra os hereges de Maomé, São Pio V, o que ele faz? Convoca uma cruzada de rosários. E Nossa Senhora intervém combatendo os barcos muçulmanos. Por que lá em Constantinopla não foi a mesma coisa? Será porque talvez tenham tido muita confiança em si? E naquele momento esqueceram de confiar em Deus? E assim nós vamos caminhando. E aí nós temos de levar como dever de casa, eu primeiramente, a seguinte escolha. O que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que acredita em Deus? Ou você quer ser um santo que confia em Deus? O que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que morre e é esquecida? Ou você quer ser uma pessoa que morre por uma causa nobre, que vive por uma causa nobre? O que você quer ser? Uma pessoa que reza ou uma pessoa que tem devoção? Que sonda o coração de Deus na mesma medida que Ele vai sondando o nosso coração pelas vias da devoção. Então esse é o dever de casa que fica para nós. E refletir todos os dias. Hoje eu acordei. E se minha hora vier agora, nesse dia, como eu quero morrer? Como eu quero viver esse último dia? Santa Teresinha fala, nossa vida é um sonho entre duas eternidades. Como nós vamos viver esse dia dado para nós por Deus? Para a nossa conversão, para se empenhar pela conversão das pessoas, independente das consequências, para confiar em Deus de todo o nosso coração, sabendo que quando as nossas forças faltam, Ele provê, ou queremos viver apenas como um ser humano que vive, que nasce, cresce e morre? Como um animal. Os animais são assim. Eles nascem, crescem, fazem suas necessidades, se alimentam, bebem água, morrem. Uma pessoa que deseja o céu, como que ela vive? Ela nasce, recebe os sacramentos. Ela não se contenta em ter esta vida puramente material. Ela quer ter uma vida espiritual. Então, nasce, recebe o santo batismo, recebe a vida da graça. Se alimenta, mas ela não se contenta somente com os alimentos materiais. Então ela vai lá, faz a preparação e recebe o pão dos anjos, a Eucaristia. Ela quer esse algo a mais. Ela não quer viver apenas falando de Nosso Senhor, ela quer ser um soldado de Nosso Senhor. Então ela vai lá, se prepara e recebe a crisma, que nos unge como soldados de Cristo. Ela quer esse algo a mais.
A pessoa ela não quer apenas comungar. Ela sente um chamado para também consagrar e dar a Eucaristia às pessoas. Sente a vocação do sacerdócio. Quer esse algo a mais. E quando é outra via, a pessoa não quer apenas ver um mundo com famílias comuns. Ela quer ter uma família extraordinária, abençoada por Deus. Então vem a vocação do matrimônio. E as pessoas que são solteiras? A pessoa não se contenta em ver o mundo onde as pessoas solteiras ficam nas festas. Ela quer algo a mais. Ela não quer ter namorados por aí. Ela quer ter apenas um esposo de sua alma. E vem a vocação celibatária. E por fim, quando vai morrer, ela não quer morrer igual um animal. Ela quer algo a mais. Então ela recorre aos sacramentos. Então isso deve ser aplicado a tudo. Temos a fé, queremos ter algo a mais, heroísmo. Recebemos a esperança, queremos ter algo a mais, queremos ter a confiança. Temos a caridade, queremos ter algo a mais, queremos ter a devoção. E chegar no céu, quando esse Senhor volta, e Ele falar, o que você fez com os talentos que eu te dei? E nós multiplicarmos, termos multiplicados esses talentos. É chegar no céu e ver diversas pessoas ali falando, eu estou aqui graças à sua oração. Estou aqui graças às suas mortificações. Estou aqui graças às comunhões que você recebeu. São Paulo fala, não recebe o prêmio quem não compete, quem não corre. E também não vai receber coroa aquele que não lutar pelas causas de Nosso Senhor. Então que Nossa Senhora, encerrando esta conferência, sabendo o que é a confiança, sabendo quais são os frutos que ela traz, sabendo quais são as consequências que ela traz, pedir a Nossa Senhora que ela nos torne uma alma confiante igual a dela. Feliz és tu, Maria, porque acreditaste. O que é o Magnífica? É o hino da confiança de Nossa Senhora. Porque ela recita, entoa o Magnífica, logo depois que Santa Isabel falar para ela, feliz és tu porque confiaste. Então a alma dela, repleta pelos frutos da confiança, canta o Magnífica. E possamos nós um dia cantar com Nossa Senhora no céu esse Magnífica, porque nós aqui fomos felizes, não porque simplesmente esperamos, mas porque confiamos, como ela confiou. Nós com prolepia, benedicat Virgo Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.